criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz Fé para Vencer. Há coisas que lhe ocorrem que você não sabia de antemão que iam ocorrer. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Minha alma renasceu. Irmãs Meida e Renata, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Eu te louvarei, Senhor, porque teu imenso amor se manifestou em mim. O teu Espírito me envolveu. Eu te louvarei, Senhor, porque teu imenso amor se manifestou em mim. O teu Espírito me envolveu. Hoje eu vivo a esperança, hoje eu vivo em plenitude. Minha alma renasceu, a graça aconteceu em minha vida. Quero agradecer, Senhor, por perdoar os erros meus e fazer que a minha alma resplandeça a tua luz. Quero agradecer, Senhor, por perdoar os erros meus e fazer que a minha alma resplandeça a tua luz. Hoje eu vivo a
hoje eu vivo em plenitude, minha alma renasceu, a graça aconteceu em minha vida. Hoje eu vivo a esperança, hoje eu vivo em plenitude, minha alma renasceu, a graça aconteceu em minha vida. A graça aconteceu em minha vida. A graça aconteceu em minha vida. Há coisas que lhe ocorrem que você sabia de antemão que iam acontecer. Ouvintes, aqui está uma profundidade que o profeta desta era nos mostra na mensagem Véu Adentro. Há coisas que lhe ocorrem que você sabia de antemão que iam acontecer. Entre tantos acontecimentos na vida de uma pessoa, e não é necessariamente somente a cristãos, que elas têm o chamado pressentimento, inclusive da própria morte, que vão morrer, que vão partir. E isto muitas vezes impressiona os que tomam conhecimento prévio, os que ficam sabendo daquilo e podem assistir, presenciar o acontecimento daquilo que foi profetizado pela própria pessoa a seu respeito. É na mensagem Véu Adentro. O profeta está afirmando exatamente isto. Além daquilo que a alma expressa, existe um fenômeno no homem que faz dele até um vidente. E nesse caso seria o subconsciente muito próximo do consciente. Isto chega a provocar alucinações, ouvir vozes, ver imagens e coisas assim, e predizerem coisas. Vêm acidentes e outras coisas no sentido, vamos dizer, do mal e também do bem. Nós alcançamos o tempo em que as pessoas eram mais ligadas à natureza, dependiam mais
do relógio preciso da natureza, inclusive para plantar. Existia, num bom tempo, aquela precisão de colocar a semente no solo, plantar no pó. Por quê? Dia 7, dia 8 de setembro, a chuva caía e desde então chovia regularmente. E muitos outros podiam dizer a hora do dia através do sol. O trabalhador rural, lá na enxada, na lavoura, ele obedecia o sol. O seu relógio era o sol. Observavam muito o comportamento das aves e também dos animais. E por isso, se tratando de um povo mais recluído, menos violentado pela informação, pela informática, um povo que podia prever, região que era sujeita a enchente nas águas. Então eles observavam onde um determinado pássaro fazia o seu ninho para enfrentar a chuvada daquele ano. Se ele fazia no alto, então é porque vinha enchente, eles estavam preparados. Se ele fazia baixo, eles tomavam fôlego. Este ano não haverá enchente. Então, se tratando de pessoas que são mais ligadas a Deus através desta Bíblia, que é a natureza, especialmente, elas podem prever as coisas. Agora, isso é indistintamente. Sabe-se que naquele tempo que existia realmente fazendeiro. Olha, isso não é um conto apenas. Porque o homem era ligado ao seu gado. Aquela vaca que criou os seus filhos não era vendida para o matador. O boi de carro, que trabalhou para ajudar a criar a família, sustentar a família, também ele recebia alforria. O cavalo, eu conheci cavalo desfrutando de alforria. Ninguém montava mais, soltava no pasto, ia lá até cumprir o seu tempo, a sua velhice, e não era vendido para virar salame. A verdade é essa. Então, era muito mais ligado, e estas pessoas hoje que podem se separar da informática especialmente, do zum, 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 das vozes. O profeta diz na mensagem, escutando a sua voz, que principalmente o pregador, ele tem que se esconder de vozes. Vozes de esposas, de filhos, de amigos. Ele tem que ter o seu deserto. Para que na hora precisa, na hora conturbada, ele não tenha necessidade de se trancar num quarto e aparecer com uma vida misteriosa, espiritual. Ele tem o seu tempo com Deus. E tendo o seu tempo com Deus, ele não tem que dizer, você espera aí que eu vou ali, já volto. Sem dúvida alguma, as pessoas que são ligadas
com Deus. E na Bíblia Sagrada, na mensagem Véu Adentro, nós encontramos o verdadeiro lugar para isso. É no Santíssimo Lugar. A pessoa entra através do átrio, do santo lugar, e entra véu adentro no Santíssimo Lugar. E ali então, o que acontece? Ele passa a se alimentar, se alimenta do maná que não desvanece. Ele pode ver o seu sacerdócio, que não é só de pregador, reverdecer, porque também ele está sob a luz da glória da Shekinah. Porquanto ele tem um coração que é a arca de Deus, com as tábuas das leis sagradas ali dentro. Oh, isso é mais do que bonito. Então, essas pessoas têm mais sensibilidade. O profeta diz que um pequeno sinal era tudo para os apóstolos, porque eles viviam de uma forma mais sensíveis. Eles podiam distinguir a voz de Deus. Mas entre tantas vozes, tantas doutrinas, ismos sobre terceira puxada, sobre seus do Apocalipse, sobre trovões, não mencionando mais a questão de 3 pessoas distintas, de batismo dos títulos, mas vozes de todas as formas, de todas as maneiras. As mulheres são pobres vítimas. Cada dia, cada instante, cada informação, se obtém informações. Informações e mais informações. Para isso tem a informática. Agora veja qual foi a informática de Sara. Qual foi a informática de Abraão? Qual foi a informática de Noé? De Enoque? De Abel? Quem o informou que a questão era sangue? O cordeiro que foi imolado. Responde por Abel. Ele mostra qual foi a sua informática. Pobres criaturas do século presente. Esta é a pior era. As crianças podem revirar computadores. Mulheres expertas em telas. Informadas. Informados por vozes da 5ª dimensão. Por isso, tem que cair no pesadelo da insegurança. A velhice se aproximando, como cantava Ângela Maria, no tempo ainda que existia a música. Velhice chegando, e eu chegando ao fim. É um assombro, porque essa é a informação que mais depõe, que mais impõe a informação do espelho, a informação da crítica. Qual é a sua fonte de informação? A gente chega lá
naquele tempo de Elias. Jezabel, Acabe, tendo informação de 400 ministros, a informação moderna do dia, uma pobre viúva esquelética, aleluia, teve a informação precisa. A informática dela foi Elias. Por isso não lhe faltou azeite, não lhe faltou a farinha para encarar. Ela estava pronta para encarar a morte, como encarou do seu próprio filho. O seu filho não morreu ali, mas morreu mais tarde. E ela viu o que causou aquela informática, a ressurreição. O que se obtém no véu adentro de Satanás. Vozes e mais vozes, descobertas e mais descobertas, filosofias e mais filosofias, letras e mais letras, números mais números. E que segurança isso tem trazido? Ah, mas sim, perfeitamente, filhos de Abraão. Sodoma tinha toda espécie de informação, mas a principal ela não tinha. A principal a respeito de si própria estava com Abraão. Abraão sabia antecipadamente que ela ia pegar fogo, que ela ia incendiar. E os filhos de Abraão têm a informação que o mundo não tem. O mundo que agora existe está reservado como um tesouro para o fogo, porque a nossa informática, São Pedro, nos informa. Ministros informados pelo profeta de Deus, homens informados pelo profeta de Deus, sabem coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Tempo da informática, tempo da informação. O que sabe a respeito de si próprios. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que com São Paulo nós podemos exclamar, mas eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Você está informada, mulher. Você está informada por São Paulo, por São João, por São Pedro. Você está informada por Sara, por Maria, por Ana. Em nome de Jesus Cristo, você está informada de sua cura, de sua libertação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, voltem a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo. Não